Oi, Aline. Oi, oh, Tudo bem? tudo jóia. Show. Feliz demais. Estou muito feliz por ver você novamente, né? Quanto tempo? Não é? Como é que tá o áudio aí, Aline? Você tá me ouvindo bem? Tá me escutando também? Tá primeiro aqui. Também, tô me escutando Show aqui. de bola. É, gostei do cenário aí, viu? Gostou? Primeiro. Procurando o canto da casa pra ficar melhor esteticamente, sabe? Não é? Aqui é coisa de professor, já tem um quadro ali, ó. Bem. Só, só Jesus. Ah, ó, fez muito sucesso, viu? Compartilhei lá aquela arte, a galera, minha professora, top do IF. A galera super Tô interagindo. aí pra fazer minha propaganda. Tá show. Alana aí, ó, já presente. Claro, tem que Outra estar. professora top. Depois pergunta a ela se ela assistiu. Sim, sim. Começar, né, Aline? Você tem um tempo aí bem corrido, eu sei. Bora, É, só bora. queria dizer que você é a primeira mulher que eu tô fazendo uma live aqui no canal, Olha, aqui no perfil. Eu já que fiz a bom. live com uma mulher, só que ela era advogada, entende? Sim, sim. Eu falei, a gente conversou sobre metodologia, pesquisa científica e tudo mais, a Bruna. Mas, assim, assuntos técnicos você é a primeira. Ah, que bom. Que eu seja a primeira de muitas, viu? Nas suas lives. Sim, sim. Tem muita gente que trabalha nessa área, muitas mulheres na área de TI, é porque a gente às vezes está tão ocupada que fica escondidinha, mas toda hora que você pensar Pois tem é. uma representante muito competente. Pois é, com certeza. Então, Aline, você pode começar falando um pouco sobre você, quem é a Aline? Deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Aline, Isso. Aline Moraes, sou cientista de dados na empresa Fiabilité e também sou professora. Sou professora em duas instituições, no IF, como professora substituta, colega de Matheus, e no Uniesp também, dando aulas lá há um bom tempo, certo? Então também dou aula na pós de ciência, nos módulos de Data Science também, na pós de banco de dados, lá no Uniesp também. E assim, é uma área que eu vivencio desde 2012, desde o meu doutorado, lá na UFCG, porque eu sou doutora, né, em computação, sou mestre pela UFCG, e aí eu passei um ano fora trabalhando com isso na Alemanha também. E sou mestre em informática também pelo UFPB e sou tecnóloga em redes de computadores pelo IF. Então, todas as instituições aqui da Paraíba, dessas federais, passei por todas. Conheço a maioria. O UFPB, pesquisa e tudo mais, mas assim, conheço um bocado aqui. Então, assim, nessa parte de ciência de dados, minha experiência é desde 2012, trabalhando com isso, vivenciando, e assim, eu vi a evolução de como mudou muita coisa de lá para cá. Assim. Foi uma área que realmente a crescente não é só em relação ao mercado. A gente percebe que tem uma crescente em relação às tecnologias, frameworks, tem um volume muito grande. E é uma das grandes queixas para quem quer investir nessa área. Assim. Porque há Sim. uma queixa muito grande que, por exemplo, vagas de trabalho em cientista de dados, às vezes é muito variado. Então, você não tem um perfil fixo, como é, por exemplo, um DBA, como é um engenheiro de software, como é um analista de sistemas, que é muito mais engessado dentro de uma proposta de uma vaga de emprego do que é como data science. O cientista de dados Sim. ele trabalha é muito mais amplo o contexto, sabe? E assim, Aham. eu escuto falar também que a gente, na verdade, é alquimista dos dados, porque é um contexto que a gente trabalha muito com ciência aplicada. Então, você tem que ser muito criativo, você tem que saber fazer as perguntas certas, você tem que saber pensar numa estratégia que seja eficiente para elaborar uma solução que possa ser útil. Não é só a execução propriamente dita. É um pouquinho mais além que isso. Assim. E assim, você nunca para de estudar, porque desde 2012 para cá, Exato. não foi uma área que eu comecei a estudar, não. É uma área que assim, demanda muito de você. Assim. Então, quem gosta da área mesmo, que quer ficar nesse cenário, assim, trabalhando dentro desse assunto, é uma área que está crescendo muito e você tem que assimilar, não tem muito para onde correr. Né?
Então, Uhum. basicamente seria. Já emendei falando um pouquinho de Data Science. Sim. Você é eficiente demais. Além você poderia, assim, só fazer uma síntese do que seria data science, Estou falando aqui no um conceito. exatamente. Quem nunca ouviu falar desse termo? Às vezes é um termo muito popular, mas às vezes você não sabe muito bem o que, que é, o que caracteriza necessariamente. Então, basicamente, Data Science ela é uma grande área. Então, você imagina que é um guarda-chuva, que embaixo Uhum. desse guarda-chuva tem outros milhares de áreas dentro dela. Milhares não, mas um grupo bem significativo de áreas dentro dela. Então, você tem um conjunto de técnicas, um conjunto de sub-áreas que englobam o Data Science. Então, é como, por exemplo, você ter a área de engenharia de software, a área de redes de computadores, né, de desenvolvimento de uma forma geral. Então, você tem um leque de possibilidades que você pode existir. Então, Data Science nada mais é do que olhar os meus dados de uma forma mais aprofundada do que só observando ele num panorama superficial ou num panorama de observação, visualização. Eu não conseguiria ter esse insight significativo sobre ele. Então, às vezes, não é Sim. só entender como esses dados se comportam, é você extrair comportamentos desses dados. Por exemplo, digamos que eu gosto de comer muita pipoca. Então, eu como muita pipoca e aí eu registro todos os dias que eu como pipoca ao longo da minha vida. Se eu for observar esse comportamento, eu posso, só olhando, eu posso ter um gráfico de tendência que mostra quais são os dias que eu como pipoca. Um dia eu como menos, um dia eu como mais, um dia eu como menos, um Sim. dia eu como mais. Mas aí, isso é um panorama de análise de dados. Então, eu estou observando num plano superficial. Mas digamos que eu consiga ter um insight que, opa, a maioria das vezes que eu estou comendo pipoca, eu como no cinema. Então eu posso ter os dias que eu comi pipoca que foram no cinema. Então um dia foi em casa, um dia foi na casa da minha irmã, mas a maioria foi no cinema. Então eu posso ter essa situação que, quando eu estou no cinema, há uma grande chance de eu comer pipoca. Então essa Uhum. relação de você tentar detectar um padrão, que não é óbvio no primeiro momento, você extrair comportamentos a partir dele, já faz parte do Data Science. E isso num cenário bem mais superficial. Mas quando a gente está falando desse contexto, quando você está observando um comportamento que tem 40 características que você não consegue observar todas num gráfico ou todas numa tabela e tirar raciocínios, tirar comportamentos num plano geral, esse dado serve para isso. Mas aí não é só computação propriamente dita que vai lhe ajudar isso, que é o grande problema, mas que eu acho maravilhoso dentro dessa área, é uma área muito multidisciplinar. Então, você só Sim, tem formação de computação, você só gosta de programar, que não é só, né? Mas você ter essa especificidade não é suficiente para você entender esses comportamentos. É uma ciência muito multidisciplinar, porque, primeiro, você tem que entender o modelo do seu negócio. Então, o contexto que você está observando, você entende o que está acontecendo para detectar se aquilo é um comportamento normal, se aquilo é um comportamento atípico. Primeiro ponto. Segundo ponto, além das técnicas computacionais, ou seja, os algoritmos, as bibliotecas, as linguagens que envolvem esse contexto, eu tenho que entender coisas mais pontuais, como inteligência artificial, eu tenho que entender um pouquinho de infraestrutura, dependendo da minha função dentro dessa área de ciência de dados. E tem um terceiro ponto que é, eu também tenho que entender se os meus resultados eles são confiáveis. Então eu tenho que entender de estatística, entender de uhum. matemática para poder validar meus resultados, porque é muito fácil mentir com dados. Então é muito fácil você obter um resultado e dizer, olha, estou vendo aqui que se eu for para o cinema, eu estou comendo pipoca, então significa dizer que eu só vou comer pipoca se eu for para o cinema. Não, eu posso comer em casa. Existe o fator humano. Então não é uma afirmação pontual assim. Ou então você correlacionar uma coisa que não tem nada a ver. Todos os dias que eu fui no cinema eu estava de brinco. Então significa dizer que quando eu botar um brinco eu vou comer pipoca. Não quer dizer isso. Depende. Então eu posso também concluir coisas que não é verdade, que não seguem um comportamento, mas porque eu não entendo como é um padrão de quem gosta de comer pipoca, às vezes não faz sentido, Uhum. certo? Então, dentro desse contexto, dele ser muito multidisciplinar, é conhecimento sobre o negócio, entender sobre as técnicas computacionais e ter a visão de estatística e matemática. Então, como é muito multidisciplinar, muitas pessoas de outras áreas também são cientistas de dados. Então, você vê, por exemplo, geógrafo, biólogo, pessoas que trabalham com estatística, matemática, também sendo cientistas de dados,
justamente por causa desse conhecimento multidisciplinar que é necessário. E aí a gente entra no ponto seguinte, que é em relação às ferramentas. Então, eu posso ter as ferramentas de programação, que são realmente as que são mais encorpadas, são mais eficientes, tem um leque de possibilidades muito mais baixos que a gente utiliza hoje em dia. Mas se eu não entender de programação, eu posso utilizar ferramentas visuais, que é uma etapa que a gente consegue utilizar também. Então, por exemplo, se eu sou de outras áreas, eu posso começar nessa grande área como cientista de dados, numa etapa específica, sem programar, entendendo o comportamento, utilizando ferramentas visuais, que aí é um RapidMiner da vida, um Orange Tree da vida, que você consegue só pelas interações, o ECA também consegue ser bem tranquilo, e as pessoas de saúde usam muito no dia a dia. Então, são ferramentas que você não necessariamente tem que saber programar. São ferramentas que você, entendendo de estatística, entendendo do processo científico que a gente faz dentro, apesar de ser, por exemplo, aplicado dentro de uma solução de negócio, eu posso usar, por exemplo, para uma indústria, eu posso usar para um produto que eu vou vender, não necessariamente só para academia, ou seja, só para pesquisa. Eu tenho também outras ferramentas que possibilitam que pessoas que não programem também consigam ter esses resultados, porque hoje em dia tem muitas ferramentas que vão facilitar isso para a gente, certo? Certo. Ah, você falou Eu vou tudo. falar, por isso você tem que estar me interrompendo, que é um assunto que quando eu gosto de um assunto, sabe, Matheus, eu vou falando. Sim, sim. Pode Não, eu aproveitar. acho ótimo isso. Acho ótimo. Porque eu ia falar justamente isso, que você já falou divinamente, que é a questão da multidisciplinaridade do data science, né? Você Isso. vê que a ciência de dados ela está no jornalismo, ela está no design, ela está enfim, em Exatamente. várias áreas, mas o E, que vai distinguir se ele... Sim, pode dizer. e assim, dentro das necessidades, a gente não falou que soluções são essas que essa grande área ela pode oferecer. Por exemplo, eu entender esses dados de forma profunda, eu consigo gerar resultados do tipo. Eu vou conseguir, por exemplo, inicialmente mapear o comportamento desses dados. Eu posso extrair padrões, então eu posso fazer uma clusterização, uma técnica de agrupamento dentro desse grupo. E eu posso também prever comportamentos. Então, eu posso ter uma bola de cristal com os meus métodos e os meus modelos. Eu consigo saber quanto de pipoca eu vou comer ano que vem, só com os meus comportamentos desse ano. Então, eu vou ter uma modelagem que vai permitir isso para mim. Então, eu consigo fazer essas previsões porque os dados estão mostrando uma tendência, os dados estão mostrando um comportamento que vai ser detectado independente se é daqui a um ano, se é daqui a dois. Claro que o fator humano importa. Por exemplo, se eu estou avaliando uma rede social e eu uso técnicas que a gente chama de recomendação. E aí, o que significa isso? Significa que quando você faz uma busca por um vestido num site no Google, por exemplo. E aí você imediatamente você vai no seu Facebook ou em outra rede social e aí começa a aparecer um monte de propaganda sobre vestido para você. O que aconteceu? Aquela informação que você fez, que você colocou lá no Google e disparou, o Google captou aquilo como informação, opa, isso aqui tem valor. Então significa que essa pessoa está procurando sobre vestidos. Então eu vou entrar em contato, mandar essa informação para as empresas que pagam para mim, para ter essa informação, e aí Sim. eu starto propagandas dessas empresas que pagam para mim fazer propaganda sobre vestidos. Então, aparecem essas notificações para mim. Isso é uma técnica que a gente chama de técnicas de recomendação. Então, eu recomendo coisas para um usuário de acordo com o seu comportamento. Mas aí não é só direto, assim, só, por exemplo, detectando em relação ao padrão numa rede social. Isso vai além. Então, pode ser detectando sua voz. Então, que acontece muito também. Estou conversando sobre bolo e aí, de repente, começa a aparecer um monte de bolo. Podem estar detectando seu áudio e vão recomendar para você, porque também é uma informação, é um dado. Então, ele vai guardar e vai gerar um resultado, certo? Então, não é só predição. Tem N coisas que, assim, que você consegue trabalhar com soluções de data science que é muito rentável. Tem muitas empresas que lucram muito com isso. Assim, e é uma área que está crescendo muito porque você consegue desde prever, recomendar coisas que vão ser financeiramente lucrativas para essas empresas que fazem propaganda, até prever, por exemplo, quanto a empresa ela vai deixar de ganhar no faturamento do próximo ano. Eu consigo detectar qual é o padrão de comportamento dos meus dados, sabe?
eu consigo fazer esse tipo de verificação. Então, assim, vai muito além. Então, por isso que as grandes empresas, por exemplo, como o iFood, como o Nubank, que a gente escuta falar muito, que são grandes empresas que trabalham com isso hoje em dia, investem pesado nisso, porque tem retorno financeiro. Então, não é só porque, vamos aplicar uma coisa que está na modinha e todo mundo está usando e é isso. Não, porque o retorno existe. Você vê os dados, eles comprovam comportamentos, eles comprovam esses resultados. Uhum. Em 2015, havia uma popularização muito forte do termo do BI, né, que é o Business Intelligence, que é como se fosse um primo do Data Science, que é essa visão inicial. Porque quando a gente está trabalhando com Data Science, você tem umas fases dos processos que devem ser seguidos. Porque já que eu estou fazendo ciência aplicada, eu tenho que seguir processos científicos. Então, eu tenho que cumprir todas aquelas etapas que são necessárias para garantir que as coisas que eu estou achando que eu posso gerar como solução vão ser obtidas com confiabilidade estatística. Então, eu tenho que, primeiro, pensar na melhor pergunta ou na pergunta mais eficiente possível. Então, primeiro ponto. Então, se eu não fizer a pergunta correta, minha solução pode ser um fiasco. Já começa daí, a pressão já começa daí. Então, pensei nessa pergunta. Primeiro ponto é, como é que eu vou pegar os dados que podem obter essa pergunta? Tá. Se eu não tiver esses dados, eu tenho que elaborar estratégias de coleta. E aí eu posso usar API, posso fazer a coleta de dados, eu posso, enfim. Você tem que montar uma estratégia para obter essas informações. Quando é de rede social e tudo mais, aí são outros 500, porque você tem que alinhar um monte de estratégias para poder obter essas informações. E aí, dependendo, se for dado de rede social, no Facebook, no Instagram, tem uma série de limitações que você tem por causa da coleta, né? E aí você tem que usar umas estratégias, como desenvolvedor e tudo mais. Beleza, consegui esses dados. Se eu conseguir esses dados, o primeiro desafio é, como estão esses dados? É só um CSV, é só um arquivo texto que está lá representando? Ou esse dado ele tem um volume muito grande de informações que eu tenho que colocar isso num banco? Ou pior não, melhor, né? Quanto mais dados, melhor. Ou então, no terceiro caso, esses dados estão num contexto muito grande, já no contexto de Big Data, que eu tenho que usar um cluster e utilizar, por exemplo, um Spark, um Hadoop, para poder interagir com essas informações. Então, eu já vou para um segundo cenário. Então, projetei essa infraestrutura, estou com esses dados nas minhas mãos, consigo trabalhar. Eu vou para uma próxima fase, que é o seguinte. Agora, eu tenho 500 possibilidades de variáveis que podem responder esse meu problema. Tá, tenho 500 variáveis possíveis. Quais são as variáveis que vão responder para mim quando eu devo comer pipoca? Então, será que é se eu estou de brinco eu não estou? Será que quando eu estou de batom eu não estou? Será que é quando eu estou no cinema eu não estou? Então, imagina que eu tenho 500 informações que vão estar lá variando para definir se eu vou comer pipoca ou não. E aí, qual é a certa? E aí, entra para um grupo que a gente chama de exploração dos dados ou mineração dos dados. Né? Aquela parte de data mining, que também a gente escuta muito falar. Que é, eu tenho esse conjunto de características, qual é a que efetivamente tem relação com a que você está observando, o fenômeno que você está observando. Então, tem um monte de técnica, um monte de estratégia que a gente pode seguir para detectar se essas características elas respondem a esse efeito. Às vezes, você tem 500 características, essas 500 não podem ter efeito nenhum sobre esse fenômeno que você está observando. Acontece, certo? Mas também pode acontecer que essas 500 também eu posso ter 30. E tudo bem, são 30 características. Só olhando eu não consigo saber como é que acontecem os efeitos. Então, será que são todas que trabalham em conjunto? Será que não são? Então, também eu entro para um quarto passo, que é, eu selecionei quais são as características. Então, já fiz a seleção de quem são as importantes para definir quando eu vou comer pipoca. O próximo passo é, agora eu vou criar um modelo para eu prever quando eu vou comer pipoca. Então, o que seria esse modelo que as pessoas falam tanto em ciência de dados? É uma equação. Então, basicamente, é uma equação que é montada, mas aí a gente não fica fazendo conta no papel para fazer essa equação, né? Existem algoritmos de diversos tipos que você tem que saber qual é o mais adequado de acordo com seus dados em relação a alguns aspectos estatísticos que têm que ser avaliados. E aí você aplica essa solução. Então você roda um monte de modelo e aí gera essa equação.
certo? Que não é uma conta que vai gerar para você e você, pronto, faça isso e utilize. Não. É um arquivo numa extensão específica que você pode trabalhar com esse conjunto de dados. Então, quando a gente trabalha com esse modelo, a gente gera essa resposta. Tá. Então, gerou o modelo, a solução está pronta? Não. Tem a outra etapa seguinte, a quinta etapa, que seria a parte de validação. Então, não é só gerar o modelo. Gerou o modelo, você treinou, ou seja, aprendeu sobre o comportamento desses dados com os dados passados de Aline dos dias que ela comeu pipoca. A próxima etapa é, eu vou treinar esse modelo com dados que ele nunca viu. Ou seja, digamos que eu aprendi com os dados que a Aline comia pipoca até março de 2020. E aí eu vou treinar esse modelo com dados de abril, que ele nunca viu. Por quê? Porque aí eu vou confrontar esse modelo. Eu vou dizer, olha, se esse modelo estiver funcionando da forma correta, ele vai acertar o que aconteceu. Então eu vou confrontar o que ele previu com o que aconteceu. O que ele previu com o que aconteceu. Então, no final de tudo, ele vai fazer um balanço dessas respostas que foram previstas, com um balanço com essas respostas que foram realidade, e vai gerar uma coisa que a gente chama de acurácia. Então, quando eu digo, o meu modelo tem uma acurácia de 80%, significa dizer o quê? Significa dizer que de 100 tentativas, ele acertou 80 dessas 100 tentativas. Mas teve erro. Não existe esse modelo que é de 100% de acurácia. Ele só vai ser 100% de acurácia se ele aprender com informações que ele treinou. Então, não existe. Principalmente quanto mais complexo for o seu problema, você não espere uma acurácia super alta, certo? Quando tem uma acurácia de 50% ou abaixo disso, é próximo do que um humano observaria os dados e acertaria, certo? Então, o ideal é que seja maior que 50% ou mais, certo? Sim. Então, assim, uma acurácia significativa, por exemplo, nos trabalhos que eu executo hoje em dia, tem que ser maior que 75%. Então, para os meus problemas, que têm uma complexidade um pouco maior, e aí, dependendo desses problemas, eu não vou conseguir chegar numa acurácia de 95%, de 99%. Porque são problemas que variam muito, que têm um comportamento que, às vezes, é muito pontual, certo? Então, dentro desse contexto, a gente definiu essa acurácia. Então, você avaliou o seu modelo. Depois que você avalia seu modelo, beleza, é só jogar para o cliente? Não. Porque o que você gera não é fácil de ser compreendido por um cliente que não é da área de computação, que é o desafio. Então, como integrar um modelo desse tipo, normalmente é uma extensão, por exemplo, .pkl, é um arquivo que você olha assim, eu faço o que com isso? Não sei o que fazer. E aí o desafio dados brutos, né? Exatamente. E como é que você oferece para o cliente? Tá aqui o arquivo. Ele vai fazer assim, não sei o que fazer com isso, eu não sou da área, né? Às vezes eu posso dar, nunca mexi com esse tipo de arquivo, né? Do tipo Pickle, né? Aí é que está o desafio. Então, como é que eu integro esse tipo de modelo em aplicações que são próximas do cliente? E aí é outro mundo, que é quando você quer colocar esse modelo em produção. E aí você pode pensar desde aplicações, desde fazer um relatório que mostre isso visualmente, até pensar em aplicações que são utilizando APIs também de consulta para ter esse tipo de retorno. Então, você pode pensar em N formatos que podem ser úteis para você, no caso, para aproximar esse cliente. Mas não é fácil. Então, você tem que aproximar esse cliente o máximo dessa solução, certo? Então, quando você colocar em produção, beleza, eu nunca mais vou pensar nesse modelo, está pronto. Também não. Por quê? Porque vai que daqui a um ano eu abuso pipoca. E aí eu só comia pipoca salgada, agora abusei de pipoca salgada, vou mudar meu comportamento, agora eu gosto de pipoca doce. Certo. Então, o comportamento dos dados, eles mudam, eles são dinâmicos. Então, esses modelos, eles não são estáticos, entregos só uma vez para o cliente, os problemas só vão aumentando, né? Então, eu entrego para o cliente e aí tudo bem, não me preocupo mais com isso. Não, você tem que estar recalibrando esse modelo. E aí o desafio é, como é que eu fico avaliando esse modelo? Como é que eu sei que esse modelo está funcionando bem, está funcionando mal? Quando é o momento de recalibrar? Então você tem que estar monitorando esse modelo. Então projetando novas soluções e pensando nesse modelo que está lá em produção, que em algum momento você tem que trazer ele de volta para melhorar e mandar de volta, sabe, para o cliente. Então assim, é um ciclo que
que sempre se repete. Então, você só fica revisitando e executando e executando. E assim, como é um processo científico, então você tem que revisitar todas essas fases toda vez que você for recalibrar esse modelo. E dependendo do contexto que você esteja trabalhando, por exemplo, o cientista de dados ele não trabalha sozinho. Eu posso trabalhar junto com o arquiteto de dados, um engenheiro de dados que vai viabilizar essa infraestrutura, a logística desses processos, então como é que eles vão funcionar. Então, no caso, dentro do contexto de Data Science, você tem várias profissões que são ligadas a esse contexto que podem facilitar. Eu posso também ter uma atuação também que é só para a parte de exploração dos dados também, porque é uma parte que as pessoas às vezes banalizam muito, mas é onde você toma, por exemplo, 80% do seu tempo na produção do modelo. Então você não, às vezes banalizam muito, que acham que é só criar um modelo e está pronto. Não. Dificilmente, num contexto vida real, você vai pegar uma base bonitinha, que já está toda pronta, que os dados estão perfeitos e você vai trabalhar. Não. Você vai pegar uma base que está faltando dado, que na hora do cadastro, a pessoa que cadastrou digitou onde não deveria um nome e deveria ser um número, sabe? Então você tem que validar tudo isso. E não é só, às vezes não é uma base, você tem que pegar de várias para poder fazer aquela concatenação, aquela integração, porque esses dados se complementam. E aí você tem que cruzar com dados socioeconômicos, né, etnográficos, você tem que juntar com características espaciais, ou seja, latitude, longitude, localidade e tudo mais. Então, são vários desafios que são envolvidos ali. Então, você não trabalha sozinho. Geralmente, você tem uma equipe que muitas vezes é multidisciplinar, que meio que auxilia você dentro desse... Entendi. Porque se for para uma pessoa trabalhar sozinha dentro de um processo de Data Science, é muito exaustivo. Porque você tem que se preocupar com muitas variáveis, sabe? E aí, para você propor uma solução e depois você colocar para produção, ainda ter que estar monitorando isso, avaliando, é bem puxada. É bem puxada. Tanto que essas empresas grandes que eu estava falando, tem equipes gigantescas disso. São equipes muito grandes que trabalham com essa parte de análise de dados, porque gera muito valor e também você tem que ter esse montante de gente para colocar as soluções para frente. Você não consegue trabalhar dentro de um processo isolado, sabe? Sim, com certeza. Então, assim... Aline, Oi, diga. só não atrapalhando você, o Júnior falou, Aline, professora referência, sistemas para internet, P2 H10. Tá vendo? Eu pago pessoas para falar bem de mim. Só complementando o que você falou, realmente dizem, né, que os dados são o novo petróleo, é o novo petróleo. Então, Isso. as empresas elas pagam muito, muito, muito dinheiro para ter acesso aos dados das pessoas e poder converter isso, usar isso das maneiras mais variáveis possível, né? Verdade, verdade. E a gente que acaba alimentando esses dados, na verdade. Com certeza. E às vezes envolve... Deixando, E sem se perguntar. deixando rastros na internet. Mas assim, pode ser que com a LGPD ela proteja um pouco mais essa disseminação das nossas informações, porque, querendo ou não, as empresas elas vão ficar muito mais responsáveis pela manipulação desses dados. Assim, elas podem ser responsabilizadas diretamente. Então, assim, a tendência é que a gente fique mais protegido com essas diretrizes que vão... A tendência é que entre em discussão, seja aprovado e tudo mais, né? Então, assim, é aguardar. Mas eu acho que, como está hoje em dia, a gente ainda tem ainda é muito solto, ainda é muito... Principalmente com dados públicos, assim. A gente tá em rede social, é muito fácil eles comercializarem isso sem se responsabilizar. Então, agora, assim, com essas normas, pode ser que proteja um pouco mais a gente. Mas aí tem a contrapartida que eu posso ter pesquisas que podem ser prejudicadas por isso também. Então, alguém que está fazendo uma pesquisa que tem que analisar esse tipo de informação, às vezes pode ser barrado porque vai em contra dessas diretivas e tudo mais. Então, tem muita discussão aí nesse segmento, mas é pertinente a gente já se preocupar com isso, porque, primeiro ou não, é o que norteia o trabalho dentro dessa área, né? Então, o dado é a principal informação, não é só obter o dado pelo dado. Então, eu tenho que obter da forma lícita, né? Eu tenho que obter da forma correta, com autorização dos clientes, com responsabilidade. Então, quando eu estou utilizando, eu não posso mandar essas informações de qualquer forma. Se eu for mandar para um colega, tem que ser de uma forma
criptografada dentro da infraestrutura da empresa, se eu trabalho dentro de um contexto desse tipo. Então, tem que ter essas preocupações, porque, querendo ou não, é dado, né, de outras pessoas. Sim. E se isso vaza, é um CPF de alguém, é uma informação sigilosa, né? Então, por exemplo, eu trabalho com dados que são dados financeiros. Então, o cuidado é super redobrado, porque tem informações de pessoas que têm que ser protegidos, né? Então, você não pode usar de qualquer forma. Então, tem que ter um certo cuidado quanto a isso. Aline, só lendo aqui os comentários, a Nilda falou: parabéns a vocês que têm o privilégio de ter uma professora muito capacitada. O Irian, desculpa, não estou entendendo o nome dele, ele perguntou qual o caminho ideal de aprendizado para quem quer se tornar um cientista de dados. Ah, boa pergunta. Seguinte. Algum ponto de partida você indica? Exatamente. Assim, depende muito de que área você é. Por exemplo, se você é de uma área computacional, você é um tecnólogo de sistemas para a internet, de redes, enfim, se você é de computação, engenharia de software, enfim. Se você é de qualquer área da computação, o que eu sugiro inicialmente é estude programação, e aí você, assim, por popularidade, por ter uma comunidade muito grande, eu sugiro que inicialmente invista em Python, mas não é a única linguagem que você pode programar com Data Science. Você pode programar com Julia, você pode programar com JavaScript, você pode programar com Java. Então, assim, você não fica só limitado nisso. Até com R também, né? Que é uma linguagem mais estatística, mas é de programação também, ela é de script. Então, você investindo nessas linguagens de programação, Python, como é o que você normalmente você veria nessas grades mais atuais, dentro da grade curricular de programação, de computação de uma forma geral, é um bom caminho, certo? Mas não é só programação. Então, investe em entender, fazer cursos de estatística. Então, no primeiro momento, entender o que é uma média, uma mediana, desvio padrão. A gente paga isso, às vezes, na universidade e acha, é besteira, só uma grade curricular, que a gente chama, né? E às vezes a gente nem dá tanta bola para essas disciplinas, mas é importantíssimo. É o primeiro passo. Então, essas disciplinas elas são apresentadas por algum motivo e porque tem relação com a nossa área. Então, eu super indico você estudar um pouquinho sobre essa parte de estatística, entender um pouquinho de modelagem matemática, mas aí vai um passo de cada vez. Então, entende primeiro estatística, entender algumas coisas sobre distribuição, sabe? Entender, diferenciar um desvio padrão de uma moda, de uma média, que são coisas que são necessárias no primeiro momento para a gente poder entender certas informações. O que é um teste de hipótese, sabe? Tentar entender isso. E aí, depois que você tiver essa maturidade, o próximo passo é investir em inteligência artificial. Então, modelos de inteligência artificial. Então, você pode pensar nessas estratégias que a gente chama de deep learning. Mas aí, quando você tiver uma maturidade de programação, um pouquinho maior. Então, vai um passo de cada vez. Se você não for da área de computação, o que eu sugiro é aprenda a programar, mesmo que visualmente. Então, utilize algumas técnicas de programação visual com essas ferramentas que eu já falei, como o Orange Tree, o RapidMiner. Até você utilizando essas ferramentas que são visuais, você vai estar programando. Então, entender como é o processo, como é que eu gero visualização e tudo mais, já é um primeiro passo, certo? Então, você pode ter essa maturidade. Você consegue trabalhar com essas visualizações também, até no Excel, se quiser. Então, você consegue ter essa maturidade. Um ECA também da vida, você consegue. Sim. Então, com o RushPy também você consegue trabalhar. Então, beleza. Onde estudar isso? Que é outro turbilhão de coisas que estão lá disponíveis. Gente. Quando você procura sobre Data Science, é um monte de opção que às vezes você fica perdido, não sabe nem por onde começar. Eu super indico, tem uma comunidade muito forte, que é o Kaggle, né? Kaggle, que é uma comunidade muito forte nessa área de Data Science e que tem competição, que tem alguns materiais, dados abertos para a gente olhar, observar, fazer teste e tudo mais, que também ajuda muito a gente a usar, sendo que qual é o grande empecilho quando a gente quer estudar sobre isso? É que, infelizmente, hoje em dia, a gente não tem tanto material em português como em outras áreas, por exemplo.
Então, você não consegue encontrar uma variedade muito grande de materiais em português, mas você consegue. Por exemplo, a datascienceacademy.com.br, eu acho, é uma escola de ciência de dados que ela tem materiais em português. E tem um curso gratuito de ciência de dados, que se você for para esse site lá, Data Science Academy, ele mostra esse curso que é de graça, e aí meio que dá um iniciozinho dessas partes. Então dá uma visão geral sobre um monte de coisa, que aí você meio que se orienta sobre esse grande grupo de coisas que você quer aprender, sabe? Porque às vezes é um turbilhão, é muita coisa para você aprender e você Exatamente. já vai logo em deep learning, já vai em redes neurais, você acha, meu Deus, o que é isso? Não estou entendendo nada. É porque Overdose de informação. exatamente, você pulou um monte de etapas e já foi aprender a coisa mais avançada. Então tem que ter uma certa experiência. Assim, não se cobre tanto de querer aprender também tudo de uma única vez. Então siga um processo, eu sugiro muito esses cursos que são de graça, que tem os materiais muito bons, certo? Se você não tem domínio do inglês, sugiro esse em português, o Data Science Academy. Mas, se você tem o domínio do inglês, aí tem o Google. Então, você começa pelo Kaggle, você usa outras ferramentas também que estão disponíveis. O Google tem a documentação do Python e do R é muito boa também, sobre essa parte de Data Science também. Tem muitos livros. Eu andei vendo também. A comunidade é muito forte, então tem muito pano para manga assim, para você estudar. É muito, muito vasto a quantidade de materiais. E aí, se você não tiver... Ah, mas como é que eu obtenho dados para treinar esses métodos? O Google, ele tem um site que é o Google Dataset. Então, se você bota Google Dataset, ele vai para um site que parece o Google, mas é um buscador de bases de dados para você utilizar. Então, você coloca lá no Google Dataset e aí, eu quero dados sobre o Covid. Dou Enter, ele parece um monte de dados sobre o Covid e você acessa as informações. Eu quero dados sobre... o salário das pessoas que trabalham com Data Science nos Estados Unidos. Pode ser que tenha. Então, ele vai mostrar essa base de dados para você, se for aberta. Tem uma série de questões, né? Mas tem dados sobre João Pessoa em relação ao número de engarrafamentos. Então, pode ser que tenha. Então, você pode obter lá. Então, ele meio que centraliza onde você obtém essas informações e aí você consegue ter acesso a um monte de base legal para testar, validar. E aí é um mundo à parte. Eu sugiro super que não assista só essas aulas ou esses materiais que você tem acesso só lendo, só vendo alguém fazer. Para você ser cientista de dados, você tem que experimentar, você tem que fazer esses experimentos. Então, tem que ser mão na massa. Então, pega o dado, tenta, mexe aqui, mexe ali, tenta extrair um resultado, pensa numa pergunta, sabe? Então, você tem que ter um processo que tem que ser seguido e você que tem que fazer. Porque você só vai o aprendizado se você tentar. Não ver os outros, você não aprende. Exatamente. Né? É o que eu falo muito para os meus alunos. Ninguém aprende a tocar violão só olhando alguém tocar violão. Não. Você tem que calejar os dedos, você tem que treinar, você tem que errar. A área e é assim que funciona. Tem que correr, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Não tem que Aline, fazer mais uma pergunta aqui de um seguidor. Vamos ver se vai dar tempo. Vou sortear aqui, que são algumas, são várias. Paradigma funcional é bastante usado ao codificar soluções? Muito utilizado. Então, você pode usar como recurso eficiente para você utilizar, por exemplo, em operações que são repetidas ao longo do seu código ou no conjunto de verificações que você faça. Porque o que é um paradigma funcional? É você trabalhar com funções ao longo do seu processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu tenho um método que visualiza e gera um gráfico bem específico. Então, eu preciso usar ele em vários momentos diferentes do meu script, ou do meu código, Python, por exemplo. Então, eu posso trabalhar com essas estruturas, certo? Eu tenho uma viabilidade, uma estratégia eficiente você utilizar essa formatação. É bem comum. Show. E aí, tem outras perguntas? O Eliabe falou violão, pipoca e ciência de dados. Que live top. Eliabe. Muito boa. Qual a complexidade de criar uma estrutura para se trabalhar com data science? Depende. Depende por quê? Porque depende do volume dos seus dados. Por exemplo, eu posso fazer uma análise de dados, utilizar a técnica de data science com informações que já estão
prontas dentro do CSV. E aí eu não tenho uma infraestrutura muito grande ao longo disso. Eu preciso só ter as ferramentas de análise para executar os meus modelos, fazer as minhas classificações, meus mapeamentos. Na minha máquina mesmo eu consigo. Mas aí digamos que seus dados eles não são tão simples assim. Eles já demandam de um acesso a um banco de dados. Então, está guardado numa base de dados Oracle e está aqui. Faça aí e pense um modelo para esse problema aqui. Certo. Então, quando eu já tenho um problema desse tipo, primeiro eu já tenho que ter uma integração para essa base. Então, é uma base que está dentro do contexto que eu estou trabalhando, é uma base que é acessível. Se não for, o que eu preciso fazer para ter acesso a essas informações? O cliente tem que autorizar, eu tenho que criar alguma infraestrutura para acessar essas informações em relação ao acesso, autenticação. Beleza. Digamos que o nosso problema aumenta um pouquinho mais de escala. Então, eu estou trabalhando agora no contexto de Big Data. Então, na ordem de centenas de milhares de linhas sobre clientes, e aí eu quero fazer um mapeamento para fazer alguma técnica de recomendação ou detecção de padrões. Porque, às vezes, necessidades a gente não precisa nem ter, a gente não sabe nem o que a gente está procurando. A gente pode ter um problema, mas aí a gente, às vezes, não sabe nem onde ele está. Acontece também. E aí tem técnicas de mapeamento que podem responder isso para a gente. Então, quando já estou nesse contexto de Big Data, aí eu preciso de um cluster, eu preciso trabalhar com estruturas e tecnologias com Hadoop, Spark da vida, para poder viabilizar essas operações. Porque você tem um acesso que são milhares, não é só fazer uma consulta rápida. Às vezes, se você faz um processo comum, pode ser que vai demorar aí 3 dias para fazer uma consulta simples. Então, você tem que ter uma estratégia otimizada para acessar esses milhares de linhas, né? Então, nesse caso, aí você tem que gastar. Se você não tiver um estudo que vai ter acesso, você tem que viabilizar esse cluster, tem que ter acesso, né? Então, tem que demandar essa infraestrutura. A parte mais cara dessa operação, ela é necessariamente onde estão esses dados. Então, onde eles vão ser guardados, como eles vão ser manipulados. A parte do desenvolvimento em si, ela pode ser pesada no sentido de que, olha, se eu estou trabalhando na ordem de milhares e eu for treinar um modelo, eu vou treinar um modelo com 5 milhões de linhas. Certo, 5 milhões de linhas é muito tempo para você treinar, assim, para você aprender um comportamento e gerar uma solução, né? Então, não é só executar. Às vezes eu posso ter uma máquina muito simples, uma configuração média, que não tem capacidade computacional para executar isso. E aí, como é que eu faço? Exato. Eu preciso de um cluster. Ou eu preciso ter uma estrutura externa que vai viabilizar isso para mim. Eu não consigo rodar localmente. E é um problema muito comum. Então, às vezes, você tem que fazer investimentos, ou a empresa que você está trabalhando faz esse tipo de investimento para que você consiga executar esses modelos, que às vezes não é só local. Né? A gente tem que parar um pouquinho de só achar que as soluções vão ser projetadas sempre só dentro da nossa máquina. Dependendo do problema, você tem que estar sempre acessando uma estrutura externa que vai viabilizar isso para você, certo? Mas aí essa infraestrutura ela tem que já estar sendo pensada. Então, quando você tem, por exemplo, um engenheiro de dados, um arquiteto de dados que está projetando isso junto com você, essa infraestrutura ela tem que ser pensada, certo? Se você está sozinho, você e Deus, a figura do data science dentro de uma empresa, que também, quando está começando, pode ser um comportamento normal, aí você tem que se preocupar com todos esses fatores, certo? Show de bola. Não sei se você já respondeu, Aline. Talvez sim. Mas tem uma pergunta aqui também sobre ferramentas. Sim. Ferramentas para automatizar a análise de dados. Quais são, se já são usadas em pequenas empresas? Essas ferramentas que eu falei do Orange Pi, do RapidMiner, são essas bem comuns para otimizar esse processo. Porque assim, quando a gente está fazendo essa exploração dos dados, a gente não pode perder tanto tempo dentro desse processo, porque é um processo que demora muito. Então você tem que ser mais eficiente do que nas outras etapas. Então, quando você utiliza essas ferramentas mais visuais, para você ter insights ou feedback sobre como se comportam esses dados, essas ferramentas visuais, elas otimizam isso. E é uma prática comum. Tem também o Tableau, também, que é muito famosa. Também o pessoal usa bastante dentro desse contexto, que geram essas visualizações bonitas. Até ferramentas de BI também podem ser aliadas dentro dessa visualização mais genérica para entender esses comportamentos iniciais. Certo? Sim. E é uma prática comum você utilizar essas ferramentas de visualização. Para a parte de execução de modelo mesmo, como a gente está falando de uma linguagem que é Python,
na grande maioria dos casos, é qualquer framework de desenvolvimento. Então, você pode usar desde o Jupyter Notebook, o Python, o IDLE, né, propriamente dito, que vem junto, até Visual Studio, o Google Collaboratory, né, que é aquele módulo dentro do Google Drive que você consegue programar em Python. E aí, se você estiver trabalhando com outras ferramentas, como Java, Julia, JavaScript, usa a suíte de possibilidades de cada linguagem. Então, assim, não muda tanto, não. Se você já programa em qualquer uma dessas linguagens, vai continuar sendo a mesma. O que diferencia é, por exemplo, Python, eu tenho que baixar as bibliotecas específicas para a parte de data science. Então, a Scalerd, o Pandas, que é famosa, o SciPy, o NumPy, o Matplotlib. Então, são bibliotecas que são muito comuns para esse contexto, certo? É só no pip. Pip instala o nome da... Aham. Muito boa para instalar. Mais que respondido aí. Aline, temos aí 15 minutinhos antes de terminar a live. Já? E aí, passa rápido, né? Quero fazer, vamos ver se vai dar para fazer. Tem mais 3 perguntinhas ainda. Pode fazer. Vou ser mais rápida. Sim. Vou fazer 2 em 1, tá preparado? Tô preparadíssima. Fala aí. Se eu souber responder. Sabe, com certeza. Quais são os principais desafios e recompensas da análise de dados, do data science? Os desafios, eu acho que principalmente na parte de você pensar no modelo e ter a segurança que aquele modelo está pronto para ser colocado para produção. Não é uma métrica tão óbvia quanto se parece. Então, você validar o modelo, não é, é só olhar a acurácia. Não, você tem que tentar e avaliar isso em diversas frentes, em diversas análises, fazer validação cruzada. Você tem que fazer várias coisas dentro desse modelo, e dependendo do modelo, da resposta que você está gerando, se é uma classificação, se é uma regressão, ou seja, se eu quero predizer coisas, ou se eu estou fazendo um mapeamento. Então, dependendo do que eu esteja fazendo, são observações completamente diferentes. Então, é bem desafiador e, às vezes, não é uma estratégia tão fácil, não é uma decisão tão simples quanto parece. E a parte recompensadora é quando o modelo está funcionando bem. Porque eu estava até vendo um dia uma webmina da vida falando sobre essa parte de Data Science, aí o cara de Data Science, ele, que era de uma empresa bem grande, assim, ele falando sobre isso, e ele falou uma coisa que eu identifiquei muito, que disse que essa profissão de cientista de dados, que ele chamava até de alquimista de dados, é uma cenoura de emoções. Então tem hora que você está achando que o modelo está maravilhoso, daqui a pouco ele está horrível, daqui a pouco ele fica maravilhoso, e você... é uma cenoura de emoções. Porque realmente tem esses ciclos, faz parte do processo. E a parte que recompensa é quando o modelo está funcionando dentro do que você esperava. Então, quando está respondendo, do jeito que tem que prever, dá aquela paz de espírito maravilhosa. Com certeza. Só agradecendo a Tiaguinho aí, que fez uma das perguntas. Trabalhei com ele lá em Natal. Um abraço aí para Tiaguinho. Olha aí. Jornada DS perguntou: quais as principais soft skills que um cientista de dados deve ter? Eu acho que, inicialmente, habilidade em prototipar rápido. Eu acho que é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Desenvolver a parte de visualização também. Então, você saber entender gráficos é uma habilidade que você precisa. Não é nem uma habilidade de programação, né? Um software skill mesmo. Mas é uma habilidade que é importante dentro desse contexto de Data Science e ter uma visão dos dados. Você ter uma capacidade de interpretação sobre seus dados. Então, não é só gerar um resultado e está pronto. Não é execução propriamente dita, é interpretação também. Então, se aquele modelo gerou um resultado lá 456, o que ele significa para o seu contexto? Às vezes, para um problema X, 456 é uma coisa maravilhosa. Às vezes, para um problema Y, 456 é a tragédia. E você tem que saber identificar isso. Então, ter essa capacidade. Então, se você tem essa capacidade de prototipação, você aprende rápido novas metodologias, novas técnicas que podem facilitar esse processo, vai ajudar muito. Então, e seja muito curioso. Então, não tenha a barreira de só aprender coisas que, por exemplo, dentro da sua empresa utilizam sobre esse contexto, ou que as pessoas falem. Tenha o hábito de estudar
ser autodidata dentro desse contexto também. Porque como as coisas estão mudando muito, então o crescimento é muito inicial em relação à tecnologia, à metodologia, a gente tem que desenvolver esse lado de aprender por entender, fazer parte da comunidade, aprender por materiais confiáveis e saber identificar que materiais confiáveis são esses. Então, sempre de bases que importam, sites que têm uma relevância, sabe? Para poder desenvolver esse lado mais data science mesmo. Bom, Aline, nesses 10 minutinhos restantes, eu tenho só mais uma pergunta. Pode fazer. Por que alguém deveria se tornar um cientista de dados? Uma última pergunta. Filosófica, eu vou falar para o meu lado. Porque, primeiro, a gente não pode enxergar só porque é a profissão da vez, ou porque está sendo muito rentável. Não, não é isso. É porque você trabalhar com dados, você consegue ser capaz de representar ou entender o comportamento de muitos contextos. Então, você pode ser eficiente para muitas coisas. Não é só em relação à rentabilidade, não é só em relação à parte financeira, não. Você pode ser eficiente para pensar, por exemplo, em soluções inteligentes no ramo de robótica. Você pode pensar em soluções de data science que pode ser eficiente num contexto de rede de computadores, uma parte de roteamento, que às vezes a gente acha que não tem, mas pode ter uma inteligência, ou seja, métodos que podem aprender sozinhos sobre acontecimentos. Então a gente não pode banalizar, por exemplo. Muitos, por exemplo, aquela nave que foi agora de Elon Musk, recentemente. Com certeza, aquela estrutura computacional daquela nave lá deve ter um monte de modelo inteligente que aprende um monte de coisa, recalibra e tem uma reação. E os astronautas não precisam estar tomando iniciativa para poder tomar de conta daquela nave, né? Aquela aeronave que levou eles para a base espacial. Então, tem muitos mecanismos ali que eles não precisaram se preocupar porque tem estratégias computacionais por trás que tomaram decisão por ele. Então, essa história de você tomar uma decisão sem necessariamente sempre ter uma entrada, ou seja, sempre ser um método supervisionado, é que é muito legal. Porque você pode ter N possibilidades de aplicações que podem ser úteis nesse contexto. Então, não é só para a empresa, só para a solução que vai gerar uma previsão. Não. A gente tem que pensar fora da caixinha porque o cenário está aí. A realidade é essa. A gente tem essa área que está muito, muito, muito pop, está muito em alta. E por quê? Porque a demanda está crescendo. E aí você pensar numa solução que meio que foge do escopo do que todo mundo pensa, ou que você pensa numa ideia que junto com a aplicação que pode ser revolucionária, só precisa do clique. Então você ter a observação certa, estudar sobre as coisas no momento correto, para que quando esse clique aparecer, não passar na sua frente despercebido, você tornar isso uma oportunidade. Então é isso que faz diferença. A gente não é só esperando ter a ideia e vai ser maravilhoso. Não, a gente pode ter uma solução muito boa, milionária, maravilhosa, que vai ser rentável, que você vai ter um produto que pode ser a sua fonte de renda pelo resto da vida, mas aí você tem que estar preparado para isso. Estude para isso, para que quando essa ideia aparecer, você seja capaz de implementar. Preparado, esteja preparado. Exatamente. E dá para ser. Então, por isso que Data Science é bom. Porque você não pensa só num tipo de projeção. É um campo muito vasto que você pode ir por qualquer direção. Assim. Então, quem faz a oportunidade é você nas suas estratégias. Então, você pode estar dentro da Data Science, pode ser um padrão de carreira completamente diferente do meu. Então, você pode pensar num negócio que vai ser super revolucionário, super útil, que todo mundo vai precisar. Então, depende de você, assim, do que você está observando, das suas experiências prévias. Então, faz toda a diferença. Aline, 5 minutinhos antes do Instagram derrubar a gente. Sim. Eu já quero agradecer de coração pelo seu tempo. Eu sei que seu tempo é muito valioso. Por ter trazido aí a sua experiência aqui para a galera que está assistindo. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que Eu agradeço. gosto de falar que eu sempre trago pessoas que eu admiro aqui para conversar um pouco comigo nesse Instagram. Você é uma delas. E mais uma vez eu falo, você é a primeira mulher assim, que está abordando assuntos técnicos aqui comigo, a primeira de muitas, se Deus quiser. Depois quiser conversar sobre outras coisas, sobre redes, que eu adoro, Sim. segurança. Super disponível. Nossa área, né? Redes. Exatamente. Tu conversa sobre a nossa área, tem que ter também uma conversa sobre redes. Pois é. Então, assim,
Eu que agradeço também. E quem tiver curiosidade de aprender um pouquinho mais sobre Data Science, quiser tirar dúvidas comigo, eu sou professora também, eu gosto de trocar experiências, gosto de ajudar também as pessoas que têm curiosidade sobre investir um pouquinho sobre essa área. No meu Instagram tem o link do meu LinkedIn. Então, só ir lá no link e me adiciona no LinkedIn que a gente pode bater um papo, posso mandar materiais. Estou super à disposição de quem tiver interesse em investir sobre essa área, que eu super recomendo. Show de bola. Então é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a galera que assistiu até o final, certo? Vou deixar aí o perfil da Aline marcado, certo? Para que vocês possam aí clicar no link. Obrigada, Matheus. Espero ver você em breve, né? Sim, com certeza. Obrigado, muito obrigado de coração, viu, Aline? De nada. Precisando, estamos aqui. Amém. Até mais, tudo de bom. Tchau.